E aí, meus caros, Cleiton para mais um vídeo, bate-papo, fazendo uns passeios quase noturnos aqui no canal CDVG. Estou aqui na minha Classic 350, a Dark Stealth Black. O que você acha de andar de moto? Assim, quais são as sensações que você tem ao andar de moto? Para você, é só andar de moto é só uma questão que você gosta porque é um veículo divertido? Você tomou literalmente o estilo de vida de ter assim um veículo de duas rodas, você não consegue ficar sem uma moto, é só o seu ganha-pão? Você tem na sua família experiências em que as pessoas da sua família, ou até mesmo você e seus familiares, meio que criaram, assim, de certa forma, um vínculo com esse tipo de veículo, com esta máquina de fazer sorrisos? Bom, vou contar uma coisa meio boba, mas que pra mim, eu lembro disso até hoje. Quando eu morava em Pernambuco, a rua que eu morava literalmente assim, vamos colocar assim, perto do... Não digo perto do centro, né? Mas assim, eu morava num bairro relativamente grande. Mas eu estava em um bairro onde, por exemplo, ainda não havia asfalto. A rua era literalmente de terra, barro, coisa assim. Então, dependendo do caso, quando chovia, tinha logo na frente da minha casa uma baita subidona. Então, se o veículo não tivesse bem embalado, mesmo no seco, não seria muito fácil. Isso eu lembro claramente. E nesse bairro, quando eu era criança, muitos anos atrás, nem lembro qual era o ano, mas era antes do ano 1994, que foi mais ou menos nesse ano, 93, 94, alguma coisa assim, que eu vim para São Paulo. E eu lembro que na frente de casa passavam algumas pessoas com seus veículos, não era muita gente que tinha... Assim, que eu me lembro assim, que passava de carro de nada, ficava mais em casa, né? Mas quando eu ficava na rua brincando, uma coisa que eu sempre lembrava era de que tinha um cidadão que ele subia numa moto, assim, acho que era uma moto da Honda, ou seja, sei lá, uma moto simples, uma moto street normal. E os meninos na rua ficavam falando: ô tio, deixa eu andar na garupa. Eu nunca tinha andado de moto, nunca tinha andado de moto. Foi a primeira vez que eu andei de moto, foi na garupa desse cidadão que que tinha até chovido bastante na época. Eu sei que estava meio complicado para ele subir. Aí ele parou, né? Ele devia ter embalado para ele poder continuar, mas como ele parou e ele me deu essa oportunidade, ele falou: então, vem você aí, sobe aí. Aí eu subi, tal, tudo, com a cara e com a coragem lá, meu, nossa. Subi ele lá, meio com a moto meio rabiando um pouco, assim, né? Porque, querendo ou não, de garupa, sem, tipo, numa moto, acho que 125 cilindradas, subindo uma rua toda cheia de lama. Foi uma aventura, cara. Subi o morrão, depois eu desci o morrão. A pé, claro, né? Mas depois disso ele nunca mais deu carona. Ele sempre passou direto, porque ele percebeu. Ele entendeu que não dava pra fazer isso não, né? Fazer gosto de criança não dá. Mas a minha ideia com motos, meu primeiro contato que eu me lembro foi esse. Não me lembro de outros contatos que eu tive com moto. Mas uma coisa que acendeu bastante o meu gosto por moto foi quando eu comecei... Olha só a influência que eu tava tendo, hein? Se liga. Foi quando eu conheci um dos jogos que eu mais gosto na vida. Não jogo mais porque eu não lembro do jogo. Mas eu nada mais nada menos conheci um jogo chamado Road Rash. Tinha para várias plataformas, Mega Drive, PlayStation, até para o antigo 3DO ou 3DO da Panasonic. Eu acho que tem gente que nunca ouviu falar nem de Mega Drive, quanto mais de 3DO. Mas aí, o que acontece? Esse era um jogo em que você podia pegar umas motos, algumas mais velhinhas, outras medianas e outras esportivas e tal, né? E era um jogo onde você participava de corridas, né, de forma ilegal, entendeu? Então você corria no meio do trânsito, você podia bater nos outros competidores, você podia dar chute, soco. Eu adorava pegar a corrente e girar a corrente do capacete dos outros. Mano, como eu gostava. A corrente era a minha arma favorita no jogo, cara. Girava assim, plau! Plau! Sem dó! Sem dó nem piedade, meu. Batia e socava e jogava os pilotos no chão,
no asfalto, e às vezes acontecia comigo, e aí tem que ir correndo pra pegar a moto. Mas isso daí foi a minha maior influência, digamos assim, do mundo digital, para eu poder dizer eu quero andar de moto. Não para fazer isso, claro, mas é porque eu gostei do veículo, eu gostava de ver os vídeos que tinha lá, tá certo, né? Tipo, aquele jogo não era pra minha época, não era pra minha idade, não. Tinha cada coisa que, eu não deixaria meu filho jogar Road Rash, não. Mas enfim, cara, eu tinha moto de brinquedo, eu tinha uma Kawasaki Ninja. Daquelas motos de brinquedo grandes de criança, sabe? Aquelas bem de plasticona, mas ela era muito bonitinha, com os adesivos e tal, mano, top, meu. Preto com os adesivos roxos. E eu lembrava desse brinquedo, né? Porque assim, esse brinquedo eu tinha quando eu era crianção. Quando eu era bem criança mesmo, bem criança. Aí depois que meus pais tiveram condição de comprar videogame e tal, tudo, né? Eu comecei a jogar os games e conheci Road Rash. Aí eu lembrei daquela moto tudo e tinha motos parecidas, né? Lembro da Stiletto, que era um azul que tinha no Road Rash. Tinha umas Rat Bikes, que eram as primeiras motos, as motos mais velhinhas, mas motos que te ajudavam a evoluir. Aí você ia pegando algumas outras motos e tal. Era da hora demais, cara. Era da hora demais. O meu relacionamento com motos aconteceu mais de uma forma digital, cara. E para explicar ainda por cima, só para dar um pouco mais de detalhes, só para vocês terem uma ideia, eu só fui andar de moto com quase 30 anos, cara. Por quê? Depois que eu vim para São Paulo, o que eu mais via quando eu morava na Zona Sul era notícia de motoqueiro caindo na marginal, cara. Minha família não deixou eu pegar moto nem a pau. Não deixava, cara. E eu acabei nutrindo uma falta de vontade. Eu tinha esse plano de ter uma moto para poder ir trabalhar quando eu comecei nos meus primeiros empregos, em que eu comecei a ganhar o suficiente a ponto de poder dizer, preciso de um veículo, e eu estava morando na Zona Sul de São Paulo, indo trabalhar lá, em Alphaville, Tamboré, enfim, longe de casa. Eu pensei em moto, mas eu acabei só tirando a carta para carro. Mas resumindo, eu só fui pegar moto mesmo, quando eu estava num emprego onde eu já tinha o Corsa, né, era o meu único veículo e principal veículo, né, para tudo. Mas eu estava num emprego que eu não ganhava muito bem, mas graças a Deus o Senhor não me deixou desempregado. Porém, era um emprego que eu estava tendo gasto para colocar gasolina para poder ir trabalhar e eu dependia do carro. Resultado, foi aí que um colega meu que trabalhava lá falou: por que você não pensa numa moto? Aí foi que eu acabei comprando a Intruder 125. E aí, de lá pra cá, já estou na minha quarta moto, acredito eu. Cachorro, não corre pra cá não, amiguinho. Fica pra aí, querido amigo. E é isso, se você tiver vontade de compartilhar nos comentários o seu relato sobre como foi, né, tipo, a sua descoberta no mundo das motos, se você já teve moto pra caramba, se você vivia numa casa que tinha moto, se você tem sonho de ter uma moto, coloca aí nos comentários, cara. Talvez eu tenha esquecido alguma parte, né, mas para todos os efeitos, o importante é que, pelo menos essa parte de história eu tenho para poder relatar, né, sobre as minhas peripécias no mundo das duas rodas. De certa forma, atualmente, eu estou no mundo das duas motos, porque eu, graças ao Senhor Jesus, eu tenho exatamente duas motos. Mas é isso, sem mais o que dizer, que Deus abençoe, fique na paz de Jesus Cristo, e eu vou parar o vídeo porque já deve estar na hora. Falou, pessoal! Fiquem com Deus e até breve para um próximo vídeo. Fui!